Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e o assunto de hoje é: a Intel conseguiu superar então a AMD em GPUs e o que isso impacta na história das GPUs? Pois bem, vamos ver. Bom, como muitos já sabem, até a chegada das APUs que nós temos nos Atoms e nos Ryzen com gráficos integrados, o desempenho das placas de vídeo integrada, né, das GPUs integradas, sempre foi algo pífio. Melhor dizer, vamos dizer assim, vamos chamá-lo de suficiente. Na verdade, na história das GPUs integradas, e agora eu vou puxar o passado, né, para resumir um pouco da história das GPUs, para chegar exatamente no ponto onde eu pretendo chegar de fato, né, para mostrar o que isso representa. Contudo, já informo aqui, se você não tem paciência, enfim, de ouvir um pouco de história, de aprender um pouco mais sobre o passado, eu vou deixar aqui embaixo marcada aqui a posição para você avançar o vídeo, para ir direto para os finalmente do assunto do vídeo. Mas retornando, nos primórdios assim, vamos dizer, do que seria a base dos PCs, isso eu digo dos XTs, do PC XT, até o meados de 1996, e aí nós estamos falando de Pentiums, do Pentium, né? A SS, né, trouxe um dos primeiros, isso se não for o primeiro, chipset com gráficos integrados. E o que isso significa, caso vocês não saibam, o vídeo integrado era na placa-mãe, e não como é hoje integrado ao processador. Pois bem, mas mesmo nessa época, quando começou, ou seja, o primeiro surgimento em 96, isso foi algo que demorou ainda um pouco para popularizar de fato. Em especial, isso eu estou dizendo porque eu vivi nesse período, né? Eu coloquei as mãos, né, nessas coisas, assim dizendo. Eu percebi que isso popularizou, que esse conceito, né, se popularizou a partir do momento que o mercado de fato reagiu com a entrada das primeiras Voodoos no mercado. Tá, o que é Voodoo? O que é isso? Para quem não sabe, o chip Voodoo de vídeo, foi a primeira GPU de verdade com a capacidade de 3D. Enfim, existiam outras, mas vamos dizer assim, que teve um grande salto, assim, que era algo fora, que era algo extraordinário, foi a Voodoo. Só que as primeiras placas que eram com esse chip Voodoo, esse é o nome da GPU, né? Porque o fabricante era 3DFX. Essas placas elas eram uma placa à parte, a qual tu conectavas ela na placa normal 2D, assim dizendo. Então precisava ter a placa de vídeo tradicional mais a Voodoo. E essa conexão se dava a partir de um cabinho VGA pequeno, assim, bem curtinho, que fazia a passagem do vídeo 2D para placa, para Voodoo, no caso. E quando era necessário o acionamento do 3D, a Voodoo assumia, né, o papel. Então, assim, ela era exclusivamente uma placa para processamento 3D. E isso, a chegada da Voodoo, da Voodoo 1, no caso, né, isso foi em 1996. E esse lançamento causou um estrago no mercado, porque nunca ninguém tinha visto algo semelhante. E, curiosamente, esse lançamento impulsionou quem gostava de usar o computador para jogar a trocar os seus 386 e até os primeiros
enfim, os 486 mais fracos, que na verdade eram 386 requentados, uma bizarrice, que o pessoal resolveu trocar essas máquinas para 486 top, como, enfim, os DX2, DX4 e Pentiums, que aí já tinham suporte ao slot PCI. Essas máquinas mais antigas, tipo os TELs 386 e os primeiros 486 ainda não suportavam o slot PCI. Enfim, daí isso incentivou o pessoal a trocar essas máquinas para poder fazer uso dessas placas com o chip Voodoo. Então, esse lançamento da 3D-FX levou aos fabricantes como a NVIDIA, a ATI, enfim, que hoje é a AMD, né, divisão de vídeo da AMD, a Rendition e a S3, enfim, a Rendition fazia o chip Verité e a S3 o Verge. E os fabricantes a correrem atrás, porque eles ficaram muito defasados, ficaram muito para trás nessa corrida, né, em termos de desempenho 3D. E os 2 anos seguintes, após a chegada da Voodoo, tipo 96, eu estou falando de 1997, 1998, muitas outras empresas que disputavam esse mercado acabaram saindo do mercado. Porque provavelmente elas não conseguiram responder a essa novidade. Enfim, essa mudança que ocorreu, essa quebra, vamos dizer, um paradigma que foi quebrado. Então, resumidamente, temos cada vez, a partir desse momento, placas de vídeo cada vez mais caras. Uma vez que naquela época elas não eram segmentadas como elas eram hoje. Então, quando lançavam um modelo, em geral aquele modelo era só uma placa, era só aquele modelo, aquele chip, né? E apenas com variações com relação ao tipo de slot que era usado. No caso, na época era o PCI, logo nesses anos surgiu o AGP. E se tinham mais ou menos memória integrada, sendo que muitas até permitiam que você pudesse fazer o upgrade de memória RAM, porque eles tinham conectores para se colocar memórias. E no caso até das 3D-FX, até a chegada do chip Voodoo 3, elas tinham a opção de ser uma placa ou exclusiva 3D, ou então um modelo com 2D integrado. Isso no caso na Voodoo 2 tinha bem essa opção. A Voodoo 1 chegou a ter mais no final, chegou a ter uma opção, se não me engano. Mas enfim, daí a partir da Voodoo 3 não teve mais a placa 3D avulsa, somente 3D. A Voodoo 3 só tinha esse modelo com a placa já em 2D integrada. Mas enfim, seria como se hoje, por exemplo, lançassem somente uma 2080 Ti, no caso se fosse uma NVIDIA, uma 2080 Ti, com variações talvez com relação à memória, um modelo, sei lá, com 8 GB, outro modelo com 12 GB, enfim, só estou falando números aleatórios. E pronto, é isso. Então, o que acontece? Placa de vídeo começou a se tornar algo muito caro. Então, em 99, a mesma CIS que eu comentei antes ali, ela trouxe o CIS 300, que foi o primeiro vídeo integrado que tinha capacidades 3D reais. Ou seja, foi o primeiro vídeo on-board que tinha uma capacidade de rodar recursos 3D de fato. Claro, a gente tem que lembrar que nesse momento todos os fabricantes estavam focados no 3D. E quem não foi nessa direção, como eu citei anteriormente, acabou saindo do mercado. E mesmo tendo uma capacidade 3D e um desempenho 2D muito inferior em relação à concorrência, a CIS não tinha um mercado, esse chip não tinha um mercado para ele ser vendido como uma placa de vídeo. Só que para as empresas integradoras que vendem PCs, enfim, montados, sei lá, uma Dell, uma HP, enfim, e outros, isso foi uma dádiva dos deuses. Foi um presente dos deuses.
Porque agora, com um chip de vídeo integrado, enfim, que podia de fato, enfim, um chip de vídeo de fato completamente funcional, assim dizendo, podiam se montar um hardware a baixo custo que funcionava com tudo. Tá, funcionava. E isso equipou muitos AMD K5, K6, Cyrix 6x86, que enfim, eram todos os genéricos dos Pentium. Neste mesmo ano, a Intel lançou o seu chipset com gráficos integrados, e essa onda de vídeo integrado nas placas-mães, então, seguiu nas gerações seguintes. Bom, a partir daqui, apesar de eu gostar de falar sobre esse assunto, vamos dar um salto na história. Então, 11 anos depois, isso em 2000, no então lançamento da primeira geração da família Core, que seria o Core i3, dos primeiros Core i3, Core i5, Core i7, a Intel passa a GPU integrada da placa-mãe para diretamente no processador. E a AMD acabou fazendo o mesmo no ano seguinte. Lembrando que já nesse ponto, nessa época, a AMD já havia comprado a ATI. É isso, que essa compra ocorreu em 2007. E acabou que a marca ATI acabou sendo transformada na AMD Graphics Products Group. Enfim, uma subsidiária da AMD. Com relação a essa mudança, acho que a CIS não gostou muito disso que aconteceu, né? Dessa mudança do chip integrado de vídeo passar da placa-mãe para direto dentro do processador. Bom, de qualquer modo, gráficos integrados sempre foi algo um tanto, vamos dizer, indigesto. Tanto pelo desempenho ruim, mesmo no uso cotidiano, isso principalmente até alguns anos atrás, como o uso cotidiano, eu digo assim, internet, uma rolagem de texto num Word, assistir vídeos também, algo sofrido até pouco tempo num vídeo integrado. Mas acho que o maior problema é o roubo de memória RAM que ocorre. E isso é algo que até a chegada do Windows 10, que faz um gerenciamento melhor do uso de memória, isso é um assunto ainda que acho que ainda tira o sono de muita gente, essa questão principalmente em máquinas que já tem uma certa escassez, que foram montadas com pouca memória, ainda tem que compartilhar a sua pouca memória com o vídeo. Pois dificilmente, né, como eu disse, as pessoas tinham, ou têm até muita RAM disponível e não tendo uma placa de vídeo. Normalmente quem tem uma placa de vídeo, é curioso isso, né? Quem tem uma placa de vídeo off-board normalmente tem mais RAM de fato instalada no seu sistema, ao passo que quem tem pouca RAM, porque até está economizando, acaba não tendo uma placa de vídeo. Então torna o sistema mais crítico ainda. E apesar da evolução ocorrida, que já não é tão crítica com relação ao desempenho cotidiano, a AMD, com o seu know-how, enfim, que adquiriu em função de ter adquirido a ATI, ela deu um gigantesco passo à frente no conceito de GPUs integradas com a introdução da arquitetura Vega. Então, até o momento, os melhores gráficos integrados. E, por sinal, tem uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que a Intel fez processadores para notebooks e NUC, aqueles aqueles computadorzinhos pequenos, com duas GPUs integradas, sendo uma tradicional 630 da própria Intel, e com uma Vega junto? Sim, ambas integradas diretamente no processador, diferente do que normalmente acontece nos notebooks com vídeo dedicado, onde, enfim, tem ali o gráfico integrado do processador, mas existe um chip de vídeo, uma placa de vídeo fora, no caso, um chip de vídeo soldado fora, no caso, na placa-mãe, né?
E o que impressiona desses processadores, que me chama muito a atenção, é que a AMD não fez nenhum processador parecido. Ao menos eu desconheço. Se alguém souber, me fala aí nos comentários. Mas parecido em que aspecto, né? Mas como assim? A AMD faz processadores com chip integrado. É que esses processadores da Intel com o Vega integrado, mesmo na versão mais fraca, sendo que eles usaram 2 versões do Vega, né, nesses processadores, eles ainda tinham um desempenho que em alguns jogos podia chegar a 40% a mais que uma NVIDIA, que um chip, né, uma placa de vídeo NVIDIA 1050 de 4 GB. E isso é bastante impressionante para um vídeo integrado, porque normalmente o que se fala dos vídeos integrados é que estamos falando desses Ryzen que vem com chip de vídeo integrado, falamos de um desempenho na faixa de uma GT 1030 ou algo entre uma GT 1030 e uma 1050. No caso desses processadores Intel, o processador chega a esse vídeo integrado chega a 40% a mais que uma NVIDIA 1050. Então, ou seja, temos um processador que estaria talvez um desempenho entre uma 1050 Ti a uma 1060. E é bastante significativo para um chip integrado de vídeo. Bom, para quem quer saber mais sobre sobre esses processadores que fazem uso do Vega integrada, vou deixar aqui embaixo. E daí vocês podem pesquisar mais detalhes sobre eles. Realmente, com o avanço da AMD, nós chegamos em um nível onde conseguimos ter um conjunto de fato muito eficiente de vídeo a baixo custo. Claro, temos que excetuar o fato que o desempenho da CPU ele é bastante sacrificado, tanto nos Ryzen 3 quanto nos Ryzen 5, nas suas versões com gráficos integrados, né? Se tem uma perda considerável em termos de capacidade da CPU. E isso provavelmente está relacionado à questão de aquecimento do conjunto, porque a gente tem que lembrar que a arquitetura Vega, apesar de ser potente, ela não é das mais eficientes quanto a, enfim, em relação ao uso de energia, a geração de calor, como é, no caso, a arquitetura Navi. Contudo, já é sabido que já faz alguns anos que a Intel está na luta tentando evoluir os seus gráficos integrados. Assim como também ela tem a ambição de entrar de fato no mercado das placas high-end. Mas isso é algo que parecia mais uma promessa de político. E ela já tinha tentado entrar nesse segmento já há muitos anos atrás. Então, assim, já era normal a gente ouvir o burburinho da Intel e no fim acabar se contentando com pequenas evoluções nas suas GPUs integradas. Só que 2020 está sendo um ano atípico, né? E nos testes do 3D Mark teriam aparecido um processador chamado o i7 1165G7, que seria um processador de notebook que ainda não foi lançado e que ele estaria já trazendo uma nova família de GPUs integradas da Intel, no caso a iGPU Xe Gen 12. E no teste, o que causa surpresa é que, apesar de ter um desempenho de CPU consideravelmente menor que o Ryzen 9 4900HS e o Ryzen 7 4800U, estamos falando de notebook aqui, são processadores de notebook.
tendo esses Ryzens, ambos 8 cores com 16 núcleos, e esse 7 em questão ter 4 cores e 8 núcleos, o desempenho desse 7 foi superior ao destes Ryzens. Se formos analisar os números, a pontuação de gráficos desse processador no 3D Mark foi de 1338 contra 1282 do Ryzen 9 4900HS e 1237 do Ryzen 7 4800U. Então o ponto que nós chegamos é: teria a Intel agora então acertado a mão em um campo em que ela sempre correu atrás e o que antes era visto apenas como um tem para baratear custo, agora pode ser o diferencial em termos de desempenho? Enfim, ela está entregando mais GPU do que CPU. Se esses números se confirmarem nos próximos meses, assim como, enfim, vierem mais dados técnicos, isso nos leva à questão de que, de fato, a Intel está fazendo a sua lição de casa e que tem potencial para entrar, de fato, no mercado de GPUs e brigar de verdade em um mercado onde a Nvidia e a AMD não dão espaço para ninguém há praticamente 15 anos. E isso deve causar um desconforto para a AMD, porque ela ainda está um passo atrás da Nvidia. Porque ela não tem um produto, de fato, para bater com a Nvidia. Eu já falei isso em outro vídeo. Isso, assim, um produto, eu digo assim, ela não tem... No caso, a placa mais vídeo de hoje é a 2080 Ti. Ela não tem um produto similar. E ela está alguns degraus abaixo disso. Então, apesar dela estar no caminho correto, enfim, depois de alguns erros nos âmbitos das GPUs, mas o fato da Nvidia ainda estar numa posição de ter o produto mais potente e a Nvidia já ter no forno o sucessor desse produto, e de repente surge a Intel surpreendendo assim de cara e peitando a AMD num segmento onde ela reinava absoluta, que seria uma CPU com gráficos integrados. Então isso, acho que isso causa um choque até para a AMD, uma situação dessas. E o que me chama a atenção é o fato da AMD ainda não fazer o uso da arquitetura nave nas GPUs integradas. E aparentemente não parece existir um movimento para isso nessa linha Ryzen 4000, que está iniciando. Bom, e o que muda na história? Em princípio, a Nvidia segue reinando absoluta, coordenando os movimentos, mas esse avanço da Intel, se ele se confirmar de fato, mais que a evolução da própria Intel, serviria para mostrar que a AMD está com problema no âmbito das GPUs. Que existem problemas de timing de produto, ou então até da forma como estão tratando o mercado. Eu sinceramente acho que a febre da mineração das criptomoedas que ocorreu até alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, né, fez muito mal para a AMD. E isso levou ela a uma acomodação e a ignorar o real público das GPUs. Mas contudo, né, como eu já vim falando, a AMD, apesar desses problemas, ela tá no caminho certo. Mas ela pode vir a sofrer por este atraso com um rival que ela não estava esperando. Mas que, na verdade, esse mesmo rival, ela já vem batendo de frente em outro produto, que no caso são as CPUs, nos processadores. E essa entrada da Intel desse modo, eu não vejo, em um primeiro momento, como sendo algo bom para o mercado, para o consumidor. Porque apesar do ditado de que a concorrência é boa para o consumidor, a gente está falando de um cenário em que nós temos um líder a ser batido. E que, pessoal, sem fanboyismo, haterismo, mas
esse líder não parece que será superado agora. E com o único e principal concorrente que pode fazer algo para tirar esse reinado sendo ameaçado por um concorrente que parece que acertou a mão e que tem dinheiro sobrando, me preocupa o fato da AMD ter que se preocupar em olhar para trás para não ser ultrapassada nas GPUs. Isso nas GPUs, né? E com isso acabar levando a NVIDIA a ampliar a vantagem que ela tem. Me agradaria mais que isso ocorresse no momento em que a AMD estivesse em um pé de igualdade com a NVIDIA. Lembram da 3D-FX que eu falei lá atrás? Uma vez líder, ela cometeu erros e acabou sendo comprada pela NVIDIA. Compra essa que transformou a NVIDIA no que ela é hoje. Essa é a lição. Por hoje é só, pessoal. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e até a próxima!